Oi, pessoal, seguidores da doutrina espírita. Estamos no Livro dos Espíritos, pergunta 298. Vamos iniciar nossos estudos falando do capítulo 6, Vida Espírita, no item Relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, e o subitem Metades eternas. É a partir da 298 que a gente vai discorrer sobre as metades eternas. Essas metades eternas, antigamente, era chamada de teoria das metades eternas, né? Onde representaria ou de modo equivocado as pessoas acreditavam que um espírito pode ter sido criado para ser a metade do outro. E um jeito mais romântico, nos dias atuais, a gente poderia traduzir isso como alma gêmea. Será que o Deus criou um espírito para ser a nossa metade? Nessa imensidão do universo, será que essa ideia não é uma ideia pequenina, uma ideia muito primitiva? Né? Então, Kardec achou por bem colocar essa parte no Livro dos Espíritos, porque havia, e até hoje há, né, uma ideia de que Deus poderia ter criado seus filhos, e alguns deles exclusivamente para o outro. Ficar grudadinho com o marido, ou ficar grudadinho com a esposa, de forma eterna, ou um dia se tornarem uma só alma, uma alma gêmea, uma união eterna. Então é disso que fala quando se fala das metades eternas, tá? Eternas, desculpa. Então vamos discorrer sobre isso, vamos entender por que o nosso pensamento é tão pequeno. Será que isso é verdadeiro? Será que tem fundamento essa ideia de metade eterna? Imagine só, nós estamos em uma pequenina morada na infinita imensidão do universo. Nós estamos numa morada pequenina, um grãozinho de areia do universo, diante de tantas moradas do Pai. Somos filhos do Criador, criaturas e irmãos uns dos outros. Será que a gente, quando fala de metade eterna ou de alma gêmea, não está percebendo ou interpretando de um modo de vista muito primitivo, muito atrasado? A gente ainda tem uma ideia preconcebida, uma ideia atrasada de que o amor é esse amor aqui, né? Quando fala de amor, esse amor carnal, esse amor de marido e mulher, de namorado e namorada, de um gostar do outro. E a gente não tem noção da imensidão do que é o amor infinito de Deus, tá? Deus criou seus filhos para fraternalmente se amarem. Essa é a visão macro da criação de Deus. Deus não faria, numa visão pequenininha, duas pessoas para ficarem grudadinhas eternamente ou para se unirem. Então vamos aprender um pouco sobre isso. É o que traz a 298, quando fala se as almas estão predestinadas, né? Se algum dia elas vão se unir, se elas estão predestinadas a uma determinada união, e se elas um dia vão fatalmente ficar unidas. É o que inicia a pergunta 298, uma explicação. Nós, como eu disse agora no preâmbulo, no início, nós não somos criados predeterminados uns para os outros. Vamos fazer aqui um parênteses para vocês entenderem. Daniel, então, por que eu venho em determinada família? Por que eu caso com determinada pessoa? Por que eu reencarno em determinado núcleo familiar, alguma cidade, em alguma função? Não confundam as coisas. Nós estamos falando agora da infinitude do espírito. O espírito é criado ignorante e livre para, através da inteligência, desenvolver o seu livre-arbítrio e evoluir. Eternamente evoluir, até ser um espírito de alto cabedal e, ao lado do Pai, ajudar a criar as coisas, tomar conta do universo e dos seus irmãos atrasados. Quando a pessoa fala assim,
eu não vim aqui predestinado com meu marido, você me ensinou a lei de ação e reação, você me ensinou as provas e expiações. E isso é outra coisa. Isso é o fato de sermos atrasados e na escola da carne, na escola da vida, temos que nos reprogramar reencarnatoriamente para vir provar e expiar os nossos erros e melhorar. Então, lá, como nós vimos na erraticidade, onde o espírito vai se reprogramar reencarnatoriamente, ele está, entre aspas, amarrado, vinculado a uma série de provas e defeitos que faz com que ele venha com aquele determinado marido, com aquela determinada mulher. Agora, isso não tem nada a ver com a infinitude, com o predeterminismo de um espírito ser criado por Deus para eternamente ficar com o outro ou fatalmente um dia os dois unirem-se. A união dos espíritos, ela é de acordo com as suas afinidades, com seus graus de evolução. Seria muita prepotência nossa, ou muito ego ou vaidade, achar que nessa infinitude de irmãos que tem do lado espiritual, a gente escolhesse uma pessoa para ficar eternamente junto. Isso é um ponto de vista do amor egoísta, ligado àquilo que a gente tem, a essa imagem que a gente tem aqui na Terra, né? De ser apaixonado pelo marido, pela esposa ou por alguém. Não, lá do outro lado, a visão do espírito é macro, é gigantesca, ela se abre na imensidão do infinito e ela tem uma visão ampla de que nós todos somos irmãos e todos nós devemos ou nos amamos. Isso é o amor universal e não esse de livros românticos, de Romeu e Julieta. E aí nós vamos nos simpatizando com inúmeros, com milhões de espíritos no nosso grau. E quanto mais evoluídos, mais a gente vai se ocupar das coisas espirituais e não das coisas materiais. E quanto mais perfeitos formos, mais unidos seremos. É desse tipo de união. É a união universal em torno do amor e da bondade de Deus. Agora, das discórdias, do apego material, do ciúme, da inveja, desse poder obsessivo, desse sentimento de posse que o carnal tem, do homem ou da mulher, essa posse, isso é de espírito atrasado. E desse atraso, dessa ignorância, nasce a discórdia. Todos os males humanos vêm da discórdia. A concórdia é sinal de evolução. É aí que a felicidade se completa, segundo a questão 298. A 299 fala assim: em que sentido deve-se entender a palavra metade? É errada a palavra metade, porque quando você fala que um é metade do outro, dá uma impressão que eles não são individuais e que os irmãos para serem perfeitos, por exemplo, eles teriam que se completar. Não, nós somos individuais, livres. Nós, quando você fala assim, eu me completo com você, é mais num sentido material do que num sentido espiritual. Porque se você achar que um completa o outro, você estaria dizendo que um sem o outro seria incompleto. Quer dizer, Deus teria criado um filho seu incompleto e aqueles que não acharam a sua alma gêmea? Seria um espírito incompleto, um irmão imperfeito? Não. Essa expressão é inexata, é uma expressão romântica, do ponto de vista material, carnal. E esse romantismo é até bonito, não tem problema, é o que a gente vive num planeta de provas e expiações, só que num sentido celestial, espiritual, infinito da bondade de Deus, é uma expressão inexata. Todos os espíritos são unidos entre si. Quanto mais evoluídos, mais eles são unidos entre si. Quanto mais eles vão atingindo a perfeição, mais eles vão entendendo a união fraterna do amor universal de Deus. E quanto mais inferior, mais ele vai se ligar às paixões humanas. Nas esferas inferiores, quando um espírito se eleva,
ele já não tem mais simpatia por aqueles que ficaram atrasados. Então, é como se aqui, um exemplo aqui da Terra, né? Uma pessoa passa a gostar de uma outra coisa ou tem um hábito mais saudável e não vai mais se ligar com aqueles hábitos infelizes dos colegas, dos amigos. A pessoa se desprende. Uma brincadeira seria assim, foi um livramento, né? Então o livramento é falar, eu evoluí, eu melhorei, eu não estou mais preso ao ego, ao orgulho, ao egoísmo. Materialmente seria assim. E espiritualmente, um espírito que se melhora, ele começa a deixar de ser simpático com aqueles que querem ficar atrasadinhos. É o que fala a pergunta número 300, né? Então eles falam assim, ficarão assim pela eternidade ou pode se separar? Esses dois espíritos simpáticos, quando que eles vão se separar? Então nós vamos ver que eles vão se separar quando um fica preguiçoso. E aí as ideias já não batem mais. Um espírito dá um passo a mais e enxerga ou projeta ou antevê o futuro feliz e ele passa já não ter muita afinidade com aquele irmãozinho que é preguiçoso. É o que fala 301 em diante. Dois espíritos simpáticos são o complemento um do outro ou essa simpatia é o resultado de uma afinidade perfeita? A simpatia que um tem pelo outro é pela concordância das tendências. Nós somos parecidos, então por isso quando a gente fala assim para uma pessoa que não há o inferno, por exemplo, tá? A pessoa não entende, ela acha que tem um lugar lá chamado inferno. Não, ela desencarna e essa tendência, esse grau de evolução, ela é atraída por aquele local onde os iguais pensam iguais, onde há concordâncias de tendências e de instintos. Quando eu falo de instintos, é para você imaginar um espírito, um irmão nosso atrasado. E se um de nós devêssemos nessa teoria, né? Devêssemos na teoria da metade eterna, devêssemos completar ao outro, nós não seríamos individuais, tá? Então a gente não sendo individual, a gente também não teria certa responsabilidade nas coisas. A 302 fala, a afinidade necessária para a simpatia perfeita consiste apenas na semelhança dos pensamentos? Não, não é só nisso. Você vai adquirindo um grau de evolução e você vai preenchendo o seu currículo na escala evolutiva. E aí a igualdade dos graus evolutivos vai fazendo com que os espíritos se aproximem, vai fazendo com que os nossos irmãos passem a ficar em lugares iguais, com tendências iguais, com objetivos iguais, com provas iguais, e aí essa afinidade vai se tornando como um degrau de escala de evolução. E aí você vai fazendo parte de um meio de espíritos melhores. E aí essa união de sentimentos, de pensamentos, de conhecimentos adquiridos faz você ter afinidade por novos irmãozinhos ou pelos mesmos irmãos que estão evoluindo junto. Por que estão evoluindo junto? Porque se um evolui mais rápido que o outro, essa simpatia vai diminuindo, porque o espírito vai percebendo que ele precisa evoluir e que aquele amiguinho, que aquele conhecido, que aquele amor terreno está atrasando ele. E aí ele fala, olha, eu tenho que progredir. Você está me arrastando para o mal, para as más tendências. Não é assim. Se você quer ficar aí, eu vou evoluir, eu vou crescer. É assim que a gente vai se melhorando como espírito. Por isso que ninguém é metade eterna do outro. Os espíritos que hoje são simpáticos que hoje não são simpáticos, podem sê-los mais tarde? 303 fala isso. Claro que sim, né? Um adiantou demais, se afastou. Aí esse que se afastou, cresceu um pouquinho mais ou se melhorou, volta a ter afinidade. Então, o espírito que está numa determinada esfera inferior, ele pode se aperfeiçoar. Eu sou inferior, eu me melhorei, eu subo uma escala, eu me aperfeiçoo, eu passo a me encontrar e ter afinidade com aqueles espíritos que têm mais virtudes do que eu. E assim eu crio uma outra afinidade, porque não deixa de ser meu irmão, são irmãos, somos todos irmãos.
E também aquele espírito que está evoluído ou que já melhorado, vamos dizer assim, não evoluído, melhorado, e ele dá uma estacionadinha, ou ele erra, ou ele suporta mal a prova que escolheu, tá vendo? Ele pode encontrar outros tipos de espíritos que estão chegando de um grau inferior para um grau superior. Então a gente passa a perceber que é uma visão ampla da fraternidade, da irmandade que somos perante Deus. O Pai é o Criador, nós somos criaturas. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo é um lema universal, onde todos nós um dia vamos ter noção plena do que significa esse amor celeste e não esse amor terreno. Não esse amor terreno. E a 303A fala se dois espíritos simpáticos podem deixar de sê-los. Já respondemos que sim, porque um pode ficar preguiçoso, estacionado, e o outro pode se adiantar. Eu dei um exemplo, acho que no vídeo passado, sobre uma história que a gente tem na doutrina espírita sobre a companheira do espírito Emmanuel. Ela que se desprendeu e evoluiu mais rapidamente e alçou novo grau de evolução, e Emmanuel acabou ficando um pouquinho para trás e pediu provas para melhorar mais rapidamente. Então essa teoria das metades eternas é uma imagem muito curta. Não pensem assim, tá? Não sejam egoístas, não sejam materialistas, não sejam ciumentos. Ninguém é dono de ninguém. Separa o ponto de vista amor terreno, pai e mãe, marido e mulher. Isso é um amor carnal, da reprogramação reencarnatória. Mas numa visão macro, infinita, somos todos irmãos, todos irmãos. Essa teoria da metade ou do Romeu e Julieta, né, da alma gêmea, isso é uma linguagem vulgar. Ela é aplicada por espíritos vulgares. Então preste atenção às vezes em mensagens espíritas mediúnicas psicografadas. Cuidado com as linguagens vulgares. Os espíritos superiores nos orientam a coisas de visão macro, de bondade e não micro, de mesquinharia, de ciúme, de inveja, de sentimento de posse. Essa linguagem é vulgar. Cuidado, porque é o que fala a 303A. Os espíritos inferiores se servem dessa ideia de que um é metade do outro. Não é assim. É preciso rejeitar essa ideia, como diz a resposta, de que dois espíritos foram criados um para o outro. Nós somos criados infinitamente para o amor fraternal, onde todos nós, filhos de Deus, vamos nos amar incessantemente de um amor puro, o amor celestial, e não esse amor aqui egoísta do planeta. Nós paramos na 303A. Depois, no próximo vídeo, nós vamos retomar do item 8, lembrança da existência corpórea. O espírito se lembra de sua existência corpórea? Um grande abraço.